Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. No vídeo de hoje, como vocês já viram na capa do vídeo, nós vamos falar sobre os 4 corpos inferiores do ser humano, ou níveis de consciência. Você também encontra este conteúdo como os 7 corpos sutis. Hoje nós vamos falar simplesmente desses 4 corpos inferiores, que é o que precisamos trabalhar para conseguir a nossa ascensão. Para ficar mais claro o entendimento, eu vou começar primeiro com o corpo físico, segundo com o corpo duplo etérico, terceiro com o corpo emocional, também conhecido como corpo astral, e o quarto, mental inferior. Neste vídeo eu vou apresentar também para vocês, não vou falar profundamente a respeito dos 3 corpos superiores, mas gostaria de dar, sim, uma atenção para estes corpos. O 5º corpo é o mental superior, é o eu sou superior. O 6º corpo, também conhecido como Buddhi, e corpo casual. O 7º corpo é conhecido como átmico, também conhecido carinhosamente aqui no meu canal como a poderosa presença Eu Sou. E algumas pessoas que estudam espiritualidade sem querer relacionar essa espiritualidade a mestres ascensos, simplesmente ao tema energético, de energia e de universo, chamam de centelha divina. O estudo desses 7 corpos sutis do homem, ou 7 corpos energéticos, como vocês queiram falar, ele deu início no Oriente e chegou até a nós aqui no Ocidente. Esses estudos começaram pelos hindus, egípcios, chineses, hebreus, entre outros povos do Oriente. Por que precisamos de 7 corpos sutis? Nós precisamos destes 7 corpos porque se a energia criada pelo Espírito, pela nossa presença Eu Sou, chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Por isso, para o espírito atuar em dimensões mais densas, é necessário se revestir dos corpos que diminuem a sua potência energética. Para melhor entender por que temos 7 corpos sutis e por que precisamos desses 7 corpos sutis, é da mesma forma que a potência de energia que sai de uma hidroelétrica sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas dimensões mais densas e sem danificar o nosso corpo físico, para que assim nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. O primeiro corpo que eu vou falar é o corpo físico. Ele é o mais simples, é o que nós entendemos facilmente, é o corpo que a ciência reconhece, é o corpo físico, matéria. Ele é simplesmente um veículo que o espírito utiliza para manifestar-se na matéria, na Terra. Entenderemos bem quando podemos ver, por exemplo, um corpo sem vida. Quando vemos um corpo sem vida, entendemos que ali é simplesmente carne, ossos, órgãos, é simplesmente matéria, que ali já não habita a vida, já não há espírito, já não existe corpos sutis ali. Então é simplesmente matéria. O nosso corpo físico, ele é um reflexo de como estão os nossos outros 3 corpos inferiores. Quando esses outros corpos inferiores estão com bloqueios energéticos, começa a aparecer, a surgir as enfermidades no nosso corpo físico. Mas esta doença, esta enfermidade que se revela no nosso corpo físico, ela não é a causa, ela é o efeito. Então, por isso, trabalhamos os nossos outros 3 corpos inferiores, trabalhando na causa, para que a manifestação, o efeito seja um corpo cheio de vitalidade, cheio de saúde e uma vida abundante e próspera. O segundo corpo é o corpo duplo etérico, a alma vital. O corpo etérico, ele envolve o corpo físico e reproduz o seu formato. Ele tem uma estrutura extremadamente tênue, geralmente invisível ao olho nu, de natureza eletromagnética e comprimento de onda superior ao ultravioleta.
Este corpo está relacionado à vitalidade prânica. Tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da consciência, e é o mediador magnético entre o corpo astral e o corpo físico, ou seja, é ele que distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico através dos cordões ligados aos centros de força ou chakras. Então, este corpo é a casa dos chakras. Quando pensamos sobre o aspecto da saúde, podemos afirmar que a maioria das enfermidades atinge antes o etérico. As cirurgias astrais, via de regra, são realizadas nesse corpo. O Reiki, por exemplo, atua bastante no tratamento deste corpo, evitando que doenças originadas nele venham a manifestar no corpo físico. A estrutura do corpo etérico é semelhante a uma teia e está em constante movimento. É como se faíscas de luz branco-azulada estivessem se movendo ao longo das linhas de energia por todo o corpo físico. De certa forma, é constituído de matéria menos densa, beirando a imaterialidade. Este corpo possui individualidade própria, mas não tem consciência. Promove a ação dos atos oriundos da vontade, como desejos, emoções e etc., nascidos na consciência superior, captados pelo cérebro e manifestados no corpo físico. Logo após a morte, este corpo é separado do corpo físico e dissolvido por algumas horas. A função é distribuir as energias captadas no cosmo através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. Ou seja, este corpo é como um filtro para o nosso corpo físico. Muitas energias, se não fossem filtradas por este corpo, nós com certeza estaríamos cheios de enfermidades, cheios de problemas, porque este corpo ele tem essa função através dos nossos chakras de filtrar energias para o corpo físico. Como eu já falei antes, este corpo é o corpo que dá vitalidade ao nosso corpo físico. Ele tem a função de distribuir as energias captadas no cosmo através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. E essa energia deste corpo duplo etérico, ela provém dos elementais, da água, terra, fogo e ar. Exatamente a energia de cada elemento desse dá a vitalidade a esse corpo etérico. Por exemplo, quando você se sentir muito cansado, sem ânimo, sem força, você faça uns exercícios de respiração. Você verá que o seu corpo vai melhorar, você vai conseguir esta vitalidade de volta, porque esse é o corpo ligado ao prana. Prana não é oxigênio, prana não é nada relacionado a elementos químicos. O prana é uma energia do cosmo, uma energia vital. Então, quando você se sentir cansado, respire profundamente. Após você fazer esses exercícios de respiração, você poderá comprovar por você mesmo que a vitalidade ela vai voltando ao seu corpo físico naturalmente. Em outros casos mais profundos, como depressão, quando a pessoa já está em um estado muito difícil em relação à vitalidade no corpo, é muito importante uma limpeza energética com alguém que trabalhe com reiki, com aromaterapias, enfim, com várias terapias que possam e podem, ajudar você a eliminar estes blocos de energia que impedem a vitalidade regressar para o seu corpo. O terceiro corpo, o corpo emocional, também conhecido como corpo astral. O corpo astral ele tem a forma humana, de cor variante entre branca, prata, azulada. É um involucro espiritual mais próximo da matéria, que pode ser visto pelos médios clarividentes. Vários espíritos possuem essa estrutura sutil, sendo necessária para a sua manifestação na dimensão em que se encontram no astral, com densidade diferente, dependendo de cada um. Já espíritos superiores não possuem este corpo em virtude de sua evolução. O corpo astral
ele não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. É também conhecido como corpo emocional, onde se expressa a sensibilidade ao prazer e à dor, onde se registram todas as emoções comandadas pela vontade e pela força do psiquismo, todos os vícios e paixões, além dos primeiros ensaios de sentimentos. Este corpo separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido, pela ação de traumatismos ou fortes emoções, bem como pela vontade da mente, por anestesia ou coma alcoólico. O corpo emocional, ele armazena, digamos assim, todas as nossas emoções desde que chegamos aqui, desde que encarnamos. Então é muito importante analisar nossas emoções para saber onde está o bloqueio dessas emoções. Por exemplo, quando você era criança e na hora de comer você sempre dava complicações, digamos assim. Então sua mãe forçava você a comer e você não queria comer, então aquilo acaba trazendo uma emoção para você de angústia na hora de comer. Então, muitas vezes isso pode dar, quando nós estamos adultos, em uma obesidade, comendo compulsivamente. Então, tudo isso tem uma associação a esse corpo emocional, de como sua mãe obrigava, de alguma forma, você a comer. É só um exemplo que eu estou dando, mas muitas emoções que vamos construindo ao longo da vida precisam sim ser analisadas, observadas, para ver se há algum bloqueio no fluir da energia divina para as nossas vidas. Muitas vezes, nós nem conseguimos detectar esta energia bloqueada, digamos assim. Mas com um terapeuta, com alguém que possa nos auxiliar, com alguém que realmente possa nos orientar, com um bom profissional, acabamos sim descobrindo onde está o bloqueio que nos impede de fluir com uma vida plena. O corpo mental inferior se estende além do corpo astral e é composto de substâncias ainda mais finas, associada a pensamentos e processos mentais. Este corpo aparece geralmente como luz amarela brilhante que se irradia nas proximidades da cabeça, dos ombros e se estende dando volta em todo o corpo. Normalmente sua forma é ovalada, mas podem ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular. Este é o corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto e etc. Este corpo está armazenado às crenças limitantes. Por exemplo, quando você nasce em uma família evangélica, você vai ter um ensino, uma base evangélica. Se você nasce numa família budista, você vai ter a base de filosofia de vida a partir daquela religião ou daquela filosofia. Enfim, quando vamos crescendo, vamos sendo instruídos e vamos criando nossa concepção do bom, do ruim, do certo, do errado. E é justamente aqui, neste corpo da razão, que está armazenado todas estas crenças, esses padrões de pensamentos que criamos. Este corpo é o campo de raciocínio elaborado, onde brotam os poderes da mente, os fenômenos da cognição, memória e de avaliação de nossos atos, pois é a sede da consciência ativa manifestada. Enquanto do corpo astral fluem as sensibilidades físicas e as emoções, o veículo mental pode ser considerado fonte da intelectualidade e, por isso, está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Quando o seu dono se encontra em processos mentais, se expande e se torna brilhante, pois contém a estrutura das nossas ideias, sendo o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo, excede das percepções simples e objetivas, como de objetos, pessoas, e importante veículo de ligação e harmonização do binômio razão-emoção.
Viciações oriundas de desregramento sexual, uso de drogas e outros podem atingir e se fixar, danificando assim este corpo. Quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios e etc. Estes são os nossos 4 corpos inferiores. Quando a energia flui livremente entre os 7 corpos, em outro vídeo eu vou falar sobre os 3 corpos superiores, que esses corpos estão perfeitos, não precisam de modificações. Os que nós temos que trabalhar são esses 4 corpos que eu apresentei para vocês agora. Então, quando a energia flui livremente entre estes corpos, tudo começa a fluir na nossa vida. A saúde aparece, a saúde física, aparece abundância em relação à vida financeira, aparece o sucesso, as pessoas que começam a rodear-nos são pessoas positivas, são pessoas com a mesma energia que você está transmitindo e tudo começa a fluir como tem que fluir. Com a opulência divina começa a manifestar-se na sua vida, na vida das pessoas que estão cerca de você. Então, muitas vezes não conseguimos manifestar alguma coisa porque existe algum bloqueio entre estes corpos. Então, se é no emocional, se existe alguma coisa bloqueada no seu emocional, se existe alguma crença limitante no seu mental inferior, é muito importante conhecer isso. Conhecer você mesmo, conhecer suas limitações, suas emoções, suas crenças limitantes, conhecer você mesmo para poder trabalhar contigo mesmo. E toda a informação que você precisa para se curar, para trabalhar neste tema da emoção ou da razão, você tem dentro de você. Estes 7 corpos não está fora, não está em um templo, não está fora de você. Todas as respostas que você precisa está quando você busca, quando você se conecta com a presença Eu Sou. Então, o vídeo de hoje é esse. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 3 superiores, sobre as 3 presenças superiores. E no vídeo seguinte eu gostaria de falar sobre a cura. Chama violeta, os decretos do Mestre Saint Germain e todas as ajudas dos mestres ascensionados nos auxiliam na cura destes 4 corpos inferiores, na cura da dor, para que possamos alcançar a nossa ascensão, para que possamos cumprir aqui a nossa missão na Terra. Então, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo.